Meus irmãos, de ontem para hoje, eu confesso para vocês que eu estava um pouco apreensivo, sabe, irmãos? Porque chegou sábado à noite, na hora de eu ir dormir, e ainda não tinha recebido nada assim da parte de Deus para compartilhar com os irmãos. E do sábado para o domingo bateu meio que um desespero, sabe? Eu fui dormir com aquela ansiedade, com o coração ansioso, preocupado e pensativo. Meu Deus do céu, amanhã é domingo e eu não sei, só sei que essa semana parece que a inspiração foi-se embora, né? Isso causou uma preocupação em mim, né? Depois eu analisando um pouco, né, a minha preocupação, vi que era uma preocupação carnal, de um certo ponto de vista, porque, né, uma das coisas que mais martelava na minha consciência era: eita, rapaz, se eu chegar lá e não tenho o que falar, o que é que os irmãos vão pensar de mim? Eita, que pastor despreparado, né? Então essas coisas começaram a vir na minha mente e eu pensar essas coisas. E hoje de manhãzinha, né, veio uma palavra assim ao meu coração, diante desse desânimo que eu senti, né? Eu me lembrei de um texto da carta de Paulo, da segunda carta aos Coríntios, e vai ser nesse texto que a gente vai meditar hoje. Mas eu confesso para vocês, irmãos, que eu fiquei feliz na hora do culto, porque com a palavra de Marilene, né, eu recebi como uma confirmação daquilo que Deus queria que eu compartilhasse com vocês hoje. Marilene abriu o culto falando daquele texto de Lucas, do capítulo 12, aquela parábola que Jesus ele conta que um homem já muito rico, né, decidiu se aposentar antecipadamente, construir armazéns maiores, né, para poder ali juntar, né, cada vez mais ele só descansar a vida. E a Bíblia fala, Jesus fala que chamou ele de insensato, porque hoje mesmo a vida dele ia ser pedida e queria ter que deixar para alguém, né, como ele falou, não sabia para quem, porque ele possivelmente não tinha descendência, pela como a história conta. E Jesus ele encerra essa parábola dizendo que a gente tem que juntar os nossos tesouros no céu, né, não na terra, porque a terra ela ferrugem, né, as traças, ela corrompe, ela é passageira. E tem muito a ver, irmãos, com o que eu vou falar para vocês hoje. É tanto que o tema que eu coloquei para essa mensagem é a gente mantendo os nossos olhos fixos no que não se vê. Eu acho que só com esse tema vocês já devem, né, se lembrar qual é o texto, né, que eu vou ler para vocês, que é o de 2 Coríntios, o capítulo 4, o verso 18, que Paulo ele fala a respeito disso. Que ele fala: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Você possa curvar sua cabeça, feche os seus olhos para a gente ter um tempo de oração, para esse momento que nós vamos meditar na palavra. Pai, em nome de Jesus, eu queria, aqui nesse momento, junto com a tua igreja, eu queria pedir a tua graça, Senhor, sobre a minha vida, e o Senhor possa me usar nesse momento. Nesse próprio texto, essa passagem bíblica, os versículos antes, eu como um vaso de barro, Senhor, careço muito da tua compaixão, da tua misericórdia e do teu agir sobre a minha vida, Deus. Então, me usa nesse momento para compartilhar algo que a tua igreja possa ser edificada nesse momento, Senhor. Prepara o coração de cada um dos meus irmãos como terra boa para receber essa semente, e essa semente ela possa produzir frutos na vida de cada um dos meus irmãos. E que tudo aquilo que a gente aprende nos nossos encontros, nos nossos cultos a Ti, a gente possa colocar em prática, Senhor, como foi pregado até no final de semana passado. Então, abençoe esse momento, que a gente possa ser edificado pela Tua palavra e o Senhor possa falar ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu queria fazer uma pergunta retórica que você vai responder para você mesmo, né? Que é a seguinte: o que é importante para você? O que é a coisa mais importante da vida para você? É óbvio que a gente, diante do conhecimento que a gente tem a respeito da fé,
né, a gente já tem até uma resposta meia de crente, que é o Senhor, que é a vida eterna, que é a ressurreição. São essas coisas aí. Mas, quando eu pergunto qual é a coisa mais importante na nossa vida, eu me refiro muito a gente analisar a nossa vida, irmãos. Porque a forma como a gente vive, como a gente se comporta diante do todo da vida, da sociedade, do nosso trabalho, dos nossos estudos, seja qual for o nosso projeto de vida. Aí eu pergunto, o que é mais importante para nós? A gente analisando. Então fique com essa pergunta aí na sua cabeça, né, e reflita nisso. Meus irmãos, o texto que a gente leu, eu recebo esse texto aqui que Paulo ele fala para a gente fixar os nossos olhos naquilo que não se vê, porque o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. É uma chamada, irmãos, para uma caminhada de fé. Porque, como a gente sabe, as Escrituras elas nos dão o testemunho disso em Hebreus, no capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam, aguardam ansiosamente, com esperança. Então, esse texto, Paulo ele afirma que ele fixava os seus olhos naquilo que ele não via, porque aquilo que ele não via era eterno. Então, ele é uma chamada de fé. Só que antes de eu entrar, alguns pontos que eu queria entrar com vocês e explicar até mesmo o contexto dessa fala de Paulo, eu queria fazer a gente refletir, irmãos, sobre o que é transitório, sobre o que é passageiro. Porque muitas das vezes, irmãos, querendo ou não, a gente no mundo que a gente vive, a gente é muito induzido hoje a se apegar àquilo que é passageiro, àquilo que é transitório. Eu acredito que eu não sou o único aqui nessa igreja, né, que é apegado às coisas desta vida, irmãos. Então a gente, infelizmente, né, tem muito disso. E eu acredito, irmãos, que boa parte, esse problema chamado ansiedade, não estou generalizando que todos são assim, mas boa parte da ansiedade que está no mundo, infelizmente, está por conta de não fixar os olhos naquilo que tem que ser fixado. Porém, infelizmente, a gente fixar os nossos olhos naquilo que é transitório, naquilo que é passageiro. Porque nós, irmãos, que já com essa tendência a se apegar às coisas desta vida, né, a gente vai, infelizmente, a gente se apega a isso daqui, a tudo que essa vida aqui nos oferece, infelizmente, a gente vai se frustrar, a gente vai ficar desanimado, ansioso, preocupado. Por quê? Porque é passageiro, irmãos. Não é eterno. Então, tudo que nós vemos que essa vida pode nos oferecer é passageiro. E tem algumas coisas aqui que eu queria destacar em relação a essa questão do que se vê que é passageiro, né? E a primeira coisa que eu queria destacar aqui, irmãos, é os bens materiais. É uma das coisas que as pessoas mais hoje almejam alcançar, né? E é o que a gente, muitas das vezes, se mata de trabalhar para ter bens materiais, né? Às vezes sacrifica até mesmo a nossa espiritualidade. A gente muitas vezes até sacrifica a nossa comunhão com Deus, como um dia eu fiz isso, como eu já até testemunhei para vocês, para conseguir um bem que eu queria, né? Trabalhei dia e noite, trabalhava na oficina, fazia entrega à noite, tudo para conseguir uma casa, não que seja errado, né? Como já falei para vocês, mas eu trabalhei incansavelmente, irmãos, para conseguir isso, ao ponto de quase eu sacrificar a minha espiritualidade, a minha comunhão com Deus, a minha caminhada de fé, tudo por um bem material que é transitório. E a gente sabe disso. O próprio Jesus, como eu falei aqui para vocês no começo, ele fala para a gente não juntar tesouros nessa terra, onde a ferrugem, né, enfim, o tempo corrompe. E chega um momento que não presta mais. E quando a gente se apega demais a uma coisa material, aí quando ela se passa, aí a gente, né, se entristece. Porque a gente era tão apegado àquilo, aquilo ou quebrou, enfim, ou não serve mais, alguma coisa assim do tipo. A gente vai lá e se entristece. Segunda coisa, os prazeres físicos, irmãos. Que é outra coisa aí que as pessoas se iludem muito. Essa semana está tendo época de Expocrato, a festa, a farra, os prazeres da vida, né? E
É interessante, irmãos, porque assim, quando eu olho para as Escrituras, assim, não que eu não estou falando que a gente não possa festejar, porque eu creio, até o povo de Deus gosta de festa, irmãos, né? A gente for olhar o Antigo Testamento, mas era tudo festa saudável, que trazia alguma memória a respeito daquilo que Deus tinha feito pelo povo. Mas, muitas das vezes a gente se prende muito também, irmãos, aos prazeres físicos, como se os prazeres que a gente pode sentir na carne fosse literalmente para encher o vazio que está no nosso coração. E é outra coisa também que não acontece. E aqui eu queria usar como exemplo, irmãos, o rei Salomão. Coisa que eu acho que quase todos aqui conhecem a história do rei Salomão. Conhece? Salomão, irmãos, ele foi um homem que experimentou de tudo que essa vida podia oferecer. É tanto que ele mesmo, no livro de Eclesiastes, ele fala que os olhos deles experimentou tudo nessa vida que um homem poderia experimentar, os olhos dele experimentou. E mesmo assim a gente vê no relato, a forma como Salomão relata é como se ele fosse um cara vazio. Ao ponto que ele diz que tudo é vaidade. E que não mudou muita coisa na vida dele. E isso é uma verdade. Porque prazer nenhum, irmãos, que a gente possa sentir na carne, vai preencher o vazio do nosso coração. E é interessante porque quando eu estava meditando sobre isso daqui, eu me lembrei daquela passagem de João, o capítulo 4, que quando Jesus ele começa a conversar com a mulher samaritana, é um texto muito conhecido também, e lá vai dizer que quando ela estava pegando a água do poço, e Jesus pede para ela pegar um pouco de água para ele, e ela se demonstra um pouco resistente, porque ele era judeu, o judeu não se dava com o samaritano, e ele fala para ela, se tu beber da água que eu te der, que eu te dou, tu nunca mais terás sede. Agora desce daí, tu bebe, tu terás sede novamente. Aqui dali, irmãos, tem uma explicação espiritual também. Porque a água daquele poço, ela representava os prazeres que o mundo pode oferecer para a gente, irmãos. Que é passageiro. Que você se preenche, bebe, aí quando acaba, fica só o vazio. Eu sou uma prova disso, irmãos. Eu vivi meio destrambelhado no meio do mundo aí, antes de eu conhecer Jesus, e era bom, irmãos. Eu ia para os forró da vida, para os reggae, fumava o baseadozinho que eu gostava de fumar. Aquilo no momento, irmãos, era uma mil maravilha. Mas depois que passava, irmãos, ficava só o vazio e a ressaca. A vida parece que não tinha nem sentido no outro dia. Era um negócio momentâneo, irmãos, passageiro. Era um negócio que era bom no momento ali, que eu estava alimentando minha carne, era maravilhoso. Mas depois ficava só vazio dentro de mim, irmãos. Mas depois que eu comecei a beber dessa água que Cristo ele nos dá, nunca mais tive sede. E glória a Deus por isso. Então, segunda coisa é isso. A terceira coisa que eu queria destacar aqui é a questão da fama, né? É uma coisa bem simples. Simples entre aspas, sim. Mas a fama é outra coisa também, irmãos, que as pessoas se prendem muito. Acho que nem se enquadra muito no nosso contexto. Acho que aqui não tem ninguém famoso, né? A não ser o Vanvan. Enfim, estou brincando, vamos lá. Mas enfim, a fama, irmãos, é uma coisa também que está no mundo, seja grande ou seja pequena, mas é uma das coisas que infelizmente o ser humano também, ele às vezes quer seguir por esse caminho e acaba se corrompendo e acaba se frustrando. Por quê? Porque nesse ambiente, nesse mundo da fama, é assim, basta aparecer alguém que tem um dom melhor do que você, ou seja, mais bonito do que você, já que vamos supor que seja uma pessoa que se destaca por causa da beleza. Se aparecer outro mais bonito, aí pronto, aquela pessoa fica apagada, a fama acaba. Aí fica nos holofotes a pessoa que é mais bonita. Que joga no futebol, o cara está no auge. Aí apareceu o melhor, aí o cara cai também. Então é transitório, irmãos. Então são coisas que o mundo ele pode oferecer. É muito importante ter essa compreensão para fortalecer a gente não se apegar tanto. E para fortalecer ainda mais essa ideia e a gente pular para o ponto que eu queria lá, eu queria ler um texto de 1 Coríntios, a primeira carta que Paulo escreveu, no verso 19. Eu acho muito forte, irmãos, esse texto, que Paulo ele fala assim, irmãos: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Em outra versão, na versão Almeida,
Ele fala assim: se apenas nesta vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Foi por isso que eu perguntei no começo o que é a coisa mais importante para a gente. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente vive como se a gente, a nossa esperança fosse limitada somente a esta vida, aquilo que esta vida pode nos oferecer, aquilo que a gente pode desfrutar nessa terra. Não que a gente não possa desfrutar, irmãos, das coisas boas que Deus deixou para nós. Não que a gente não possa. A gente só precisa fixar os nossos olhos naquilo que não se vê, porque é eterno. E se a nossa esperança está somente nessa terra, somente nessa vida, a gente somos miseráveis, como Paulo ele fala aqui. Que nem aquele homem que Marilene leu aqui no começo. E esse texto, irmãos, que eu li para vocês, de 2 Coríntios, segunda carta que Paulo escreveu, eu queria destacar aqui alguns pontos, mas antes eu queria explicar um pouco o contexto. A segunda carta que Paulo escreveu, irmãos, aos Coríntios, ele estava um pouco apreensivo. Por quê? Porque a primeira carta que Paulo escreveu, irmãos, ele foi muito duro em suas palavras. E ele tratou de coisas ali muito importantes que estavam acontecendo na igreja. E quando ele escreveu a segunda carta, foi meio que uma resposta, Ele ficou até feliz, porque os irmãos, por mais que forem entristecidos pela palavra de Paulo, mas gerou arrependimento neles. E eles resolveram ali as questões que tinham para ser resolvidas. Só que ainda ficou algumas questões ali. E umas delas que tinha ficado para Paulo resolver ainda, eram alguns boatos, irmãos, de os falsos mestres, que tinham ali, que estavam querendo deturpar e degrenir a imagem de Paulo. E eles estavam dizendo, assim, eu estudando, vendo alguns comentários de alguns estudiosos, que falavam que a acusação contra Paulo era que ele, não era uma pessoa de Deus. Porque se ele fosse de Deus, ele não passaria por todo aquele sofrimento e por tudo que ele passou. Porque a mensagem que os falsos profetas estavam querendo passar era: se esse cara é de Deus, então não tem como ele passar por tudo isso. Como é que o cara é de Deus e passa por sofrimento? O cara é perseguido, o cara é maltratado, o cara é apredejado. Que Deus é esse que Paulo serve? Então eles começaram a querer, irmãos, levantar essa dúvida ali no meio das pessoas, no meio da igreja de Corinto. E Paulo, irmãos, é interessante que a partir do verso 7 ele começa a responder essa crítica que ele tem. E pegando esse contexto, irmãos, é interessante a gente até mesmo refletir um pouco nisso. Por quê? Porque a gente muitas das vezes até pode pensar assim, e existe uma teologia da prosperidade aí no meio do mundo, no meio evangélico hoje, que infelizmente às vezes se comporta e fala como se crente não pudesse passar por lutas. Como se a vida com Cristo fosse literalmente isenta de qualquer problema, de qualquer perseguição, de qualquer batalha, de enfermidade. Mas não, irmãos. E Paulo, respondendo a essas críticas, no verso 7, ele dá o primeiro motivo aqui, e é muito interessante. Eu queria ler com vocês, que ele fala assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. Então a primeira resposta, irmãos, que Paulo dá a esses falsos mestres, a essas pessoas que estavam querendo deturpar a sua imagem, é essa: que ele era como se fosse um barro. E o que era guardado, porque assim, na antiguidade, na época de Paulo, as pessoas tinham esse costume, de aquilo que era precioso guardar em vasos de barro. Nem esse daqui, aqui é um plástico, é só uma simulação de um barro. Mas aquilo de valor, irmãos, era guardado em vasos de barro. Porque as pessoas não tinham questão de cofre, como a gente tem hoje, toda essa segurança, tudo está guardado em vasos de barro. Mas é interessante essa mentalidade de Paulo, porque ele fala assim: mas temos esses tesouros em vasos de barros, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós.
Então, com outras palavras, irmãos, Paulo estava dizendo, o sofrimento que eu passo, tudo que eu passo, é para mostrar que eu sou barro, que eu não tenho valor algum. Mas o que eu carrego, o que está dentro de mim, é que provém de Deus e é o que importa. Que era a mensagem, pode ser a mensagem do Evangelho, os milagres que Paulo ele fazia. Isso é interessante, irmãos, porque para a época de Paulo fazia muito sentido, né, isso. Porque na época onde tinham os deuses gregos, os deuses romanos, que eram, né, pintados como os deuses poderosos, né, e que até mesmo davam esse certo poder aos homens, como se porque era tipo como se fosse merecedor. E quando Paulo ele fala que ele era vaso de barro, ele está se diminuindo, irmãos, para engrandecer o poder de Deus, dizendo que tudo aquilo que ele fazia, tudo que aconteceu por meio dele, proveio de Deus e não dele. Não porque ele era merecido ou qualquer coisa assim do tipo, mas porque Deus, através dele, fazia todo aquele agir, né, do Espírito Santo acontecer pelo simples vaso de barro. Então a primeira resposta que Paulo dá, irmãos, a essas pessoas é essa. Aí no verso 8 ele fala, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Aí no verso 10 ele fala, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Aí aqui é a segunda coisa que a gente vê, um dos motivos porque Paulo ele passava por tantas tribulações. O primeiro, a gente viu, ele fazendo essa metáfora, ele como um vaso de barro, que o poder que existia, que vinha dele, vinha de Deus. E o segundo é isso, que ele fala no verso 10, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Então, o segundo motivo, irmãos, que Paulo ele passava por tantas tribulações e Deus passava por tantas tribulações, a razão que ele dava para isso, era para que o poder, né, e o morrer de Jesus e a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Isso tem muito a ver, irmãos, com aquilo que o próprio Paulo também, no capítulo 12, se eu não me engano, a partir do verso 7, quando ele vai falar do espinho na carne dele, e do mensageiro de Satanás, que era para esbofetear ele, que mais para frente ele vai falar, que ele se alegrava, né, nos insultos, nas dificuldades, nas lutas, nas perseguições, porque o poder de Deus se aperfeiçoava em sua fraqueza. Então, era mais ou menos essa mentalidade de Paulo. Então, Deus ele me permite eu passar por sofrimentos, por lutas, porque é através disso, irmãos, que é revelada a vida de Jesus em mim. É onde eu recebo esse conforto de Deus. E ele até fala, né, aqui, ele, nos versos 8, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, ou seja, desorientados, muitas vezes Paulo ficou. Aí ele pega e fala, mas perplexos, mas não desesperados. Ele vai começar a citar ali, irmãos, umas coisas, somos perseguidos, né, mas não abandonados. Que ele fazendo mais ou menos uma correlação com tudo aquilo que ele passou. É tanto que se você for ler logo no capítulo 1 de 2 Coríntios, Paulo ele vai falar, irmãos, a partir do verso 8, que quando ele foi pregar na província da Ásia, ele passou por uma perseguição tão grande, irmãos, que ele disse que ele perdeu a esperança da própria vida. Ao ponto de a única esperança que ele tinha era no Deus. Ele foi levado a confiar somente no Senhor, naquele que ressuscita os mortos. Então, Paulo ele traz essa mentalidade. Ele explica ali para aquela igreja que o motivo do seu sofrimento era esse. Era para que a vida de Jesus ela possa ser revelada nele. E a história de Paulo, irmãos, é muito interessante porque ela nos lembra também uma dos pré-requisitos para a gente seguir a Jesus, que é o negar a si mesmo. Porque Jesus ele fala para a gente, aquele que quer ser meu discípulo, negue a si mesmo.
Aquele que procurar achar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Mais ou menos isso que Jesus ele fala. Aí o outro ponto que Paulo ele traz aqui, a partir do verso 11, um dos outros motivos que ele fala também, que é da questão do sofrimento dele, da razão do seu sofrimento. Aí ele fala: pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atue a morte, mas em vocês a vida. E tem um outro motivo, irmãos, que Paulo ele fala do seu sofrimento, do seu trabalho árduo, irmão, na pregação do Evangelho, na anunciação das boas novas, diante de todas as crises, de todas as batalhas que Paulo teve que enfrentar. Ele sabia que aquilo estava gerando de algo bom nas pessoas. Então nós, irmãos, não só eu, né? Claro que por conta da função que eu estou exercendo hoje, há uma responsabilidade maior sobre mim. Mas todos nós, irmãos, temos essa responsabilidade do sacerdócio real, como fala lá em Hebreus, de pastor, de cuidar uns dos outros. Então, muitas das vezes, a gente vai ter que se renunciar a certas coisas para gerar vida no outro. E é isso que Paulo estava dizendo. Uma das razões do meu sofrimento, daquele que eu passo, é que para que vocês tenham vida, para que vocês estejam bem. E Paulo, irmãos, ele tinha essa consciência muito firme, é tanto que lá em Filipenses, só para corroborar ainda mais com essa ideia aqui, dessa fala de Paulo aqui, ele expressando que o desejo dele era de partir logo porque ele queria estar com o Senhor. Mas ele fala que ele também entendia que era necessário que ele estivesse no corpo ainda, porque a igreja precisava dele. Então, por isso, ele não queria partir no momento, porque ele sabia, ele queria partir, mas ele se prendia a ficar, porque ele entendia que a igreja ainda precisava dele. Os irmãos ali de Filipenses. Então, é mais ou menos essa mentalidade de Paulo. Então, ele entendia, irmãos, que o sofrimento dele também gerava vida em outras pessoas. De ele se abrir mão de tudo, irmãos, para fazer a obra de Deus. Aí, irmãos, diante desse contexto, Paulo, ele aproveita e fala também de por que ele não se desanimava diante de todas as coisas que ele passava na vida, de suas tribulações. E é nesse ponto aqui que eu queria que a gente se prendesse, porque são nessas coisas aqui, irmãos, que Paulo ele fixava, para que ele não se desanimasse, irmãos. Porque se teve um ser humano nessa vida que passou por várias situações difíceis, irmãos, flagelos, naufrágio, como eu citei para vocês aqui, ao ponto de ele até mesmo perder a esperança da própria vida, foi Paulo. Mas mesmo assim, ele não se deixava parar, irmãos. Como ele fala aqui, abatido, se sentia abatido em alguns momentos, triste, mas ele não parava, irmãos. E é nesses pontos que eu queria que a gente meditasse, a gente mudasse um pouco a nossa visão e se desprendesse mais de tudo aquilo que essa vida pode nos oferecer, que é tudo passageiro. E como Paulo fala aqui, se a gente, se a nossa esperança é só para esta vida, a gente é os merecedores de mais compaixão que tem, ou seja, os mais miseráveis que tem, somos nós. Então, que a gente olhe para isso aqui, que Paulo ele vai falar nesses textos, nesses próximos textos que a gente vai ler, e a gente possa pensar dessa maneira, irmãos. Aí a primeira coisa que Paulo ele cita aqui, está no verso 13, ele fala, está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Então, Paulo ele fala dos motivos, né, que ele não se desanimava, era porque ele creu na mensagem do Evangelho e ele anunciou, e ele falou. E a gente sabe que uma das mensagens pilar do Evangelho, irmãos, é exatamente a ressurreição. É na ressurreição dos mortos. Que quando o Senhor voltar, cada um de nós será ressuscitado. E
Essa questão também de crer e falar, Paulo aqui ele até cita, irmãos, o Salmo 116, o verso 10. É o Salmo de Davi, que ele fala sobre isso. Ele fala que creu e falou. E é interessante porque no verso 1 do capítulo 4, ele fala assim, ó: visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Qual foi o ministério que Paulo recebeu, irmãos? Pregar o evangelho aos gentios, arriscar a sua própria vida em amor ao Senhor. Então Paulo ele tinha tanta convicção desse chamado que Deus tinha chamado ele para fazer, que as tribulações que ele passava, irmãos, não desanimavam ele. Como ele fala aqui no verso 1. E essa mensagem, irmãos, que Paulo se apegava, era exatamente essa mensagem da ressurreição, irmãos. De a gente ter esperança na vida após a essa. De a gente entender que a nossa morada, é como até mesmo, se não me engano, em Hebreus que fala, que a nossa pátria, ela não é desta terra. É no céu, irmãos. E a gente precisa se apegar firmemente a isso. Irmãos, eu tenho essa convicção assim no meu coração, que Paulo, ele vivenciou o que ele vivenciou, não é porque ele é melhor do que a gente, ou porque ele é um super-homem, um semideus. Não, irmãos. É porque Paulo ele tinha essa convicção enraizada em seu coração, na sua consciência. E ele se fixava nisso, irmão, de que havia algo muito melhor esperando ele, que era a ressurreição. Que um dia todo o sofrimento dele, todas as perseguições, todos os flagelos que ele estava passando ali, ia passar. E é por isso que a gente olha para Paulo, irmãos, a gente vê um cara literalmente, totalmente desprendido de tudo desta vida. Um cara que mesmo falou em Gálatas que considerou tudo como esterco, um cara que era importante no meio dos fariseus, tinha fama, que era considerado pelo seu povo, mas ele considerou tudo isso como esterco, irmãos. Como nada, para receber algo muito melhor, que era a vida eterna, era a coroa, como ele vai falar em alguns textos. Então, a gente precisa fixar os nossos olhos, irmãos, manter os nossos olhos na ressurreição, irmãos, que a nossa pátria não é daqui, e que tem algo muito melhor nos esperando. Aí, para fortalecer mais essa ideia, no verso 16, Paulo ele continua: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente estamos sendo renovados dias após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Eu olho para isso aqui, não, acho que Paulo está ficando doido, rapaz, porque quando a gente para a vida de Paulo, a gente não vê como leve e momentâneo o sofrimento que Paulo passou. Mas ele considera, irmãos, como leve e momentâneo. Mas Paulo tinha essa esperança que aquele sofrimento dele, tudo aquilo que ele estava passando, não se comparava, irmãos. Ele estava produzindo para ele, irmãos, para ele uma glória eterna que pesa mais do que todos os nossos sofrimentos. Então tudo, irmãos, que nós passamos nessa vida, as nossas enfermidades, as nossas lutas, seja nós sermos perseguidos por a gente professar nossa fé em Jesus. Glória a Deus que a gente não é por isso, né? Mas eu creio que um dia todos nós vamos passar por perseguição, que todos nós vamos ter que provar até que ponto a nossa fé é verdadeira em Deus. Todos nós vamos passar, mas tudo isso, irmãos, a gente vai passar porque tem algo nos esperando glorioso. Uma coroa nos esperando. Aí no verso 18, Paulo ele fala: assim fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, irmãos. É eterno. Então que a gente saia daqui hoje com isso em mente, que a gente precisa fixar os nossos olhos naquilo que não se vê,
Porque é eterno, irmãos. Porque se a gente fixar os nossos olhos nas coisas que são eternas, eu acredito, irmãos, que a gente não vai se abalar tão facilmente. Por mais que a gente se entristeça por determinadas lutas que a gente passa na vida, por determinadas dificuldades que a gente passa na vida, mas a gente vai estar esperançoso, irmãos. Vai com o coração cheio de esperança. Porque os nossos olhos vão estar fixados naquilo que não se vê. E é eterno. Se a gente for ler Hebreus 11, lá vai relatar várias pessoas, vários personagens bíblicos que testemunharam, irmãos, como vale a pena a viver o caminho da fé. E é interessante que o próprio autor de Hebreus, ele fala já no finalzinho, que nenhuma daquelas pessoas chegaram a presenciar assim, presencial mesmo, assim, com os olhos vendo, pegando, aquilo que foi prometido para eles. E que a esperança deles, principalmente de Abraão, é que a terra que Deus ia dar a ele é uma terra edificada por ele mesmo. Que era exatamente fazendo uma menção que era a morada da Nova Jerusalém, que é descrita ali em Apocalipse, onde não vai haver choro, nem dor, nem doença, nem ranger de nada, irmão, só felicidade e glória. E antes de eu encerrar, irmãos, eu queria também ler só mais alguns versículos do capítulo 5, que Paulo também ele continua falando dos motivos, das razões porque ele não se desanimava, irmãos. Que ele se mantinha firme, mesmo diante de tanta tribulação que ele passava, mesmo diante de tanta dificuldade. Aí ele começa falando no verso 1 do capítulo 5, sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos nós seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Aí Paulo, irmãos, ele começa a entrar na questão da transfiguração do nosso corpo. Porque a Bíblia nos relata que quando Jesus ele vimos, a gente subir até o céu, a gente vai ter um corpo glorificado, irmãos. Ele usa até a questão da tenda, essa habitação temporária. Então até esse nosso corpozinho físico aqui, não sei se vocês têm um corpo assim bonito que nem o meu, mas enfim, mas essa habitação, irmãos, ela vai passar. E a gente vai receber um corpo glorificado. Não estou dizendo isso aqui para a gente comer qualquer besteira, viu, irmãos? Sai comendo que a gente vai receber um novo corpo. A gente tem que cuidar do nosso corpo, que é tempo e morada do Espírito Santo. Isso serve muito para mim, que estou precisando me conscientizar disso cada vez mais. Mas, por mais que a gente passe por enfermidades, que nem Marilenezinha, que está passando por uma luta grande, a questão da hemodiálise. Mas, minha irmã, quando Jesus voltar, você vai ter um corpo glorificado. Todos nós. Então, é nessas coisas, irmãos, que nós temos que fixar os nossos olhos. Porque pode ter certeza que quando a gente fixar os nossos olhos nessas coisas, a gente tanto vai se desprender mais das coisas desta vida, como a gente, irmãos, vai ser mais resistente diante das tribulações, diante das lutas que nós vamos passar. Porque nós temos algo em nós, irmãos, nutrindo, nos fortalece, que nos dá força. E para encerrar esse momento, eu queria encerrar esse texto com um texto de Hebreus, do capítulo 10, a partir do verso 35 até o finalzinho, irmãos. Que ele fala assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, Ele vem. Aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém, igreja? Nós somos dos que somos chamados a crer e ser salvo.
Vamos se pôr de pé para a gente encerrar esse momento? Você possa curvar a sua cabeça, a gente possa ter esse tempo de oração. Louvado seja o teu nome, Senhor.